Olá pessoal, segunda-feira, 18 de novembro, sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, aqui na Tambelmonte, diretamente de Porto Alegre, um canal de investidor para investidor com foco em tesouro direto, a nossa pequena especialidade, digamos assim. Bom, vamos comentar então as estatísticas da semana mais curta, que foi a semana passada. Só confirmando, pessoal, para quem não captou muito bem a nossa expectativa com relação a essa semana do vídeo de domingo, é o seguinte: a nossa expectativa é que as taxas caiam essa semana com o anúncio vigoroso aí do corte de gastos. Não sabemos se serão 70 bilhões em 2 anos ou não, se vai ser um pouco mais, eu espero que seja um pouco mais, justamente pela ausência de confirmações. Então vamos aguardar isso aí, mas a nossa expectativa é que as taxas caiam. E eu fiz uma ligeira modificação aqui, pessoal. Eu coloquei ao lado, ao invés dos DCs, para a gente não ficar repetindo a mesma coisa sempre, coloquei os preços médios em cada mês com a taxa média em cada mês. E aí nós vamos ver comportamentos diferentes conforme o prazo dos títulos. Bom, começando com o IPCA 29, ele continua ali, ó, 6,93, 6,94, renovou a máxima de taxa no dia 13 de abertura, claro, porque ele já esteve negociado a 7,01. Em termos de preços, bom, vamos focar os preços aqui, já que ele está no melhor quartil e o melhor decil também. Vejam que ele não pega mais o nível de... Vejam como a média de preço em maio e junho foi muito parecido, com taxa de 6,11 e 6,31. Vejam que a taxa subiu aqui, ó, 20 bases e o preço ficou igual. Aí a taxa ficou igual a 6,31 para 6,32 entre junho e julho e o preço subiu mais de R$ 20. O preço continuou subindo de julho para agosto e a taxa caiu. Agora a taxa sobe outra vez, 6,13 para 6,40, e o título cai R$ 18. Cai pouco até. Ele volta a cair com outra subida vigorosa da taxa, subiu 29 bases aqui na média, enquanto que de preço ele subiu apenas R$ 9. A taxa continuou subindo para uma média de 6,87. Olha aí, pessoal, olha que média alta. E o preço do título, na verdade, subiu R$ 3 na média entre outubro e novembro. Então vejam, pessoal, como esse título aqui, altas das taxas, nem sempre significam queda nos preços. Então é um título que mostra um preço muito resiliente com a variação da taxa. Então por isso nesse título aqui a gente quer olhar muito mais o preço até do que a taxa. Vamos ver aqui na estatística do IPCA 35 como é que as coisas se comportam. Nós temos então 6,69, 6,76, taxa muito alta na quinta-feira, muito perto ali dos 6,78 das aberturas. Lembrando que isso aqui é só abertura, que é só o que o Tesouro fornece. E está no melhor quartil e no melhor decil, obviamente. Em termos de preço, se a gente olhar, pessoal, a gente tem a noção de que está sempre a 2,200, apenas um ligeiro momento a 2,300. Parece que está andando de lado. Sim, em termos de preço está andando de lado. Mas olha a taxa que aconteceu, pessoal. Ela sobe quase 100 bases na média no período de março para novembro último. De 5,73 para 6,66 de média. É muita coisa, pessoal. E está segurando o preço. Também está mostrando uma boa resiliência. E olha que quando a taxa cai para menos de 6%, que foi aqui na média do mês de agosto, o título rompeu na média os R$ 2.300. Então, pessoal, se ele cair dos 6, vejam, aqui, ó, 2.238 para 2.321, ele sobe mais de R$ 80. Com uma queda aí de 28 bips, imagina uma queda de 60 bips.
Então sim, esse título tem um potencial de ficar muito caro e de ultrapassar os R$ 2.400 rapidinho. IPCA 45, pessoal. 6,69, 6,79 na quinta-feira, renovando a máxima das aberturas. Então, taxas excepcionais aí no fechamento da semana. Melhor quartil também. Vamos ver em termos de preço, pessoal. Em termos de preço, aqui a gente observa uma queda no preço de quase R$ 1.300, 1.287 para 1.160 em termos médios, e uma alta da taxa em 90 bips, de 5,83 para 6,70. Aqui sim, taxa subiu e preço caiu. Duration muito longa. Aqui sim é muito mais interessante olhar a taxa do que preço. No IPCA 35, bom, no IPCA 29, muito mais interessante olhar preço. No 35 eu deixo a critério do freguês. No 45 tem que olhar a taxa, porque vejam que aqui sim ele seguiu fielmente. Vejam que no momento, quando a taxa cai aqui, entre julho e agosto, que ela caiu para uma média de 6,12, que acho que é a média mais baixa, não. A média mais baixa é abril. Mas enfim, é um momento em que a taxa cai de maneira interessante. O preço sobe. A taxa aqui subiu, o preço caiu. Aqui ele está respeitando, na maior parte do tempo a taxa subiu, o preço caiu. Aqui ele está respeitando as diretrizes gerais da marcação a mercado. E conforme a taxa vem subindo, aqui de agosto para cá, o preço vem caindo. Todos eles em termos médios. Então, bastante interessante esse fenômeno no IPCA 45. Tesouro IPCA com juros 35, pessoal. Em vermelho esteve fora do rol devido à operacionalização do pagamento de juros. E aqui nós temos uma notícia muito interessante. 4.145 está muito perto de seu preço de abertura logo mais. Logo mais às 9h20, 9h30 da manhã. Porque já é um aperitivo aqui. Aqui saiu o cupom de juros do preço. Considerando o último fechamento de... Vamos fazer essa continha aqui, O cupom de juros em torno de R$ 128, tá? Essa queda aqui, esse menos esse, daria R$ 107. A taxa cai, o preço fica um pouco menor do que o cupom de juros. Mas com relação a este preço aqui, então vamos refazer aqui. Esse preço aqui, que foi o último preço possível de comprar antes do pagamento, já daria uma diferença bem maior. Ou seja, você perde o preço do cupom de juros e perde alguma coisa a mais. Qual é alguma coisa a mais que está perdendo no preço? A subida da taxa de 665 para 673, o que pode tornar o título bem mais barato no retorno, a confirmar conforme o retorno desta taxa aqui. IPCA 40 ficou no rol o tempo todo, então dele dá para falar. 6,72, maior taxa de abertura, melhor quartil, melhor decil, obviamente. E em termos de preço, pessoal, em termos de preço, ele oscila bastante também. Mas vejam que ele cai muito o preço entre agosto e setembro, que foi o mês do pagamento. Vejam aqui que ele cai mais ou menos uns 120 e poucos reais, que foi o preço do cupom, né? Em agosto último. No restante do período, ele... Vamos ver aqui, ele está subindo a taxa aqui, o preço está caindo, Linhas gerais da marcação a mercado, porque sim, 16 anos, é um título bem longo. Aí chega em julho, a taxa cai, o preço sobe em agosto. Perfeito. Em agosto ele paga o cupom e a taxa sobe, então ele cai por esses dois motivos. A taxa continua subindo, ele cai mais um pouco, vai para 4.200. E a taxa sobe de outubro para novembro,
e de outubro para novembro ele cai mais um pouco no preço, seguindo aí fielmente os preceitos da marcação a mercado. IPCA com juros 55, pessoal. Esse título aqui também ficou fora do rol, como o 35. Mas olha só, pessoal. Vocês estão vendo aqui o preço, 4.017 com a retirada do cupom do preço. Eram R$ 4.159. Eu acho que a diferença vai dar maior do que o cupom, hein? O cupom de juros em torno de 128. 141 deu maior. A confirmar a mesma coisa que o 35. Mas vejam, pessoal, esse título aqui, há uma possibilidade, se a taxa eventualmente subir, dele aparecer hoje ou amanhã a menos de R$ 4.000. Pessoal, talvez, provavelmente um dos melhores preços históricos desse título, abaixo de R$ 4.000. Foram poucos momentos na história que esse título esteve abaixo de R$ 4.000, te pagando renda corrigida pela inflação e patrimônio corrigido pela inflação até 2055, 31 anos. É muita coisa que esse título entrega, pessoal. É muita coisa, tá? E pode aparecer hoje nos 4.000 baixinhos ou até menos de 4.000, que seria um número histórico, pessoal, histórico. Preço mínimo de abertura este ano foi 4.017. Ele está considerando aqui, mas deixa eu refazer a estatística tirando esses 4 dias aqui, pessoal, porque o título está fora do rol, né? Bom, o preço mínimo nesse ano foi R$ 4.087, vai ser renovado essa semana. Não tem como o título sair de 4.017 na quinta-feira e pular para mais de 4.080 hoje. Agora vamos ver o mínimo histórico, pessoal. Ou eu tenho os dados aqui de 22 em diante. Eu tenho os dados de 22, mas tá bom, já é uma amostra boa. Vamos ver de 22 em diante qual seria o preço mínimo desse título, para vocês verem como ele abaixo de 4.000, como é uma belíssima promoção. Tá aqui, pessoal. Preço mínimo dele na série histórica, R$ 3.797,75. R$ 3.800 praticamente. Então, vamos aguardar. Prefixado 27, pessoal. Aqui nós temos, então... Bom, primeiro comentando as taxas. Bateu a máxima na última quinta-feira, 13,33 nas aberturas. Temos então os preços médios. Olha, o preço médio de novembro já está acima de 13%, hein? E aqui a taxa só sobe mês a mês. Ela só sobe. E o preço cai? Não, o preço sobe. Olha que loucura. Começa em 7,65, num primeiro momento cai, aí recupera um pouco, cai, recupera, aí sobe, perde e perde mais um pouquinho. Mas no cômputo geral está subindo R$ 4, apesar do aumento expressivo da taxa, pessoal. Ele saiu de uma taxa média em março de 10% para 13% agora em novembro. É muita coisa, tá? Então, apesar de prefixado, que a gente sabe que o prefixado tem muito risco pela inflação, ele está se segurando ali no preço, hein? Apesar de ser prefixado e de ter aí uma alta expressiva da taxa de quase 300 bases, hein? Agora indo para o pré-31, aqui a alta vai... Bom, começando aqui com a taxa 13,06, 13,12, não renovou a máxima tinha sido dia 4 de novembro, primeira segunda do mês, mas enfim, tá no melhor quartil. O preço começou em março ali, ó, perto da média dos R$ 500 e quase 11%, e a taxa, muito parecida com a do 27, só subiu de maneira diferente, de maneira um pouco irregular, mas está atingindo aí os 13%, subindo em torno de 215 bases, e aqui o preço cai.
Por quê? Porque ele tem mais duration, não tem jeito. Taxa sobe, preço cai. Tá? Pré-35 com juros. Vamos ver a taxa 12,77, está no melhor quartil. A máxima foi no dia 4 de 11, de abertura. O que nós temos em termos de preço? Bom, é o prefixado mais longo, apesar de pagar juros, a marcação a mercado aqui também pega forte. Ele está caindo aí, pessoal, quase R$80 e está subindo 200 bases, quase 200 bases na taxa 12,75. Aqui a alta está menos comedida do que os prazos mais curtos, porque o estresse está nas taxas mais curtas. Mas mesmo assim, é uma queda impressionante de preço. E vejam aqui, pessoal, como a queda de preço dele, ele praticamente não recuperou o patamar de preço ainda do primeiro semestre, depois do pagamento do cupom de juros. Quando que ele paga? 1º de julho. Olha aqui como o preço caiu de 934 para 897, ainda não recuperou. Deu um glimpse ali em agosto, deu uma iluminadinha breve nos R$900, mas depois voltou a cair. Por quê? Porque a taxa está subindo. Então, pessoal, essas são as estatísticas. Vamos ver o que aguarda essa semana pra gente. Será que essas taxas vão cair? Será que o anúncio vai acontecer? Em primeiro lugar, será que o anúncio vai acontecer? Se acontecer, será que o anúncio vai ser bom? Depois, se realmente for bom, será que o mercado vai entender que é bom? Ou se for ruim, o mercado vai achar que é bom? Ou se for ruim, o mercado vai achar que é ruim? Vejam que nós temos não só o pacote em si, mas o que o mercado pode interpretar do pacote. E aí, o que vai acontecer com as taxas? A nossa impressão é que o pacote virá mais para bom do que para ruim e que a tendência do mercado é relaxar. Vamos aguardar, vamos ver. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.